Aspectos naturais da região centro-oeste do Brasil. Vamos lá? Falar de aspectos naturais é falar naturalmente de coisas que não foi o homem que criou, mas que a própria natureza criou, né? Não dependeu do esforço do homem, mas sim da natureza. Então vamos conhecer. São 4 aspectos que nós vamos conversar aqui. Veja lá. Aspectos naturais da região centro-oeste, onde está o estado de Goiás. O ano passado, na turma D, você estudou que o Brasil está dividido em 5 regiões. Vamos recordar? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós estamos aqui na região Centro-Oeste, que é formada por 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cada região, pessoal, tem as suas características próprias, que vai depender especificamente da sua posição geográfica, ok? Então, se o Brasil, se a região Centro-Oeste está aqui no centro do país, ela vai ter características diferentes dessa região aqui de cima, dessa aqui da ponta, porque olha só, essa região aqui ela sofre a influência da floresta amazônica e possui grande variedade de rios, então tem um clima bem diferente do nosso. Já aqui na região sudeste, nós vamos perceber que a região sudeste é em sua maioria banhada pelo mar, é uma região litorânea. Claro que aqui na sudeste também, aqui no sul, ok? Aqui nessa área do sul aqui, mas todas elas vão ter climas diferentes, vegetações diferentes e relevos diferentes também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, nós temos 4 aspectos naturais: clima, relevo, hidrografia e vegetação. Vamos conhecer as características de cada uma delas em se tratando da região centro-oeste, que é o nosso foco nesta aula. Veja bem, o clima da região centro-oeste, que é o nosso clima, marcado especificamente por 2 estações. O período de estiagem, que é aquele tempo que não chove e que nós já estamos nesse momento entrando nesse período de estiagem, e o período das chuvas, certo, pessoal? Estamos acabando de sair de um período de constantes chuvas, não é mesmo? E em função dessas 2 estações bem definidas aqui na nossa região, isso favorece muito a agricultura, sabia disso? Que é um dos grandes, de uma das grandes vantagens da nossa região, embora às vezes nós sofremos um pouquinho nesse período de estiagem, né? E um pouquinho no período de chuvas, com muitas chuvas fortes, problemas que acontecem, né? Mas elas são muito, muito, muito importantes para a agricultura. Bom, o clima da região centro-oeste do Brasil é tropical. Quando alguém perguntar qual é o clima da sua região, você vai falar tropical. Ele é quente e chuvoso, sempre presente nos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. A característica mais marcante, está errada aí a palavra mais, né? Mais marcante deste clima quente é a presença de um verão chuvoso entre os meses de outubro a março. Olha aí, ó, o período que nós estamos saindo dele, e um inverno seco, muito seco, né, que a gente sofre um pouquinho entre os meses de abril, que é o que nós estamos começando, e se estendendo até o mês de setembro.
Ok, vamos agora então falar do relevo. O que seria relevo? Vamos lá? Relevo são as formas, não vou dizer que porque são vários, né? São as formas que a superfície terrestre assume por conta de agentes internos e externos. Calma que eu vou te explicar. Você vai perceber, olha, por essa imagem aqui dá para você ver, ó. Tem lugar que é retinho, tem lugar que é escorrido, tem lugar que tem uma queda que até permite que tenha uma cachoeira, né? Tem lugar que é entre um espaço e outro, né? Então, isso aqui são diferentes formas da superfície da Terra. Ok? E esse relevo que nós estamos observando aqui é o relevo da região centro-oeste. Aqui você não vai ver montanhas, porque a região centro-oeste não tem montanhas. E o que são agentes internos e externos? Os internos, pessoal, é que vem de dentro da terra. E os externos são a chuva que vem de fora, os ventos, que vai também fazer com que esse tipo de superfície terrestre possa sofrer diferenças de acordo com muita chuva, muito vento que vai desgastando, ok? Então vejamos. Nós temos vários tipos de relevo, ok? Vamos então conhecer aqui esses diferentes tipos de relevo. As planícies são terrenos planos com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formadas por acúmulos de sedimentos. Olha aqui, isso aqui é um agente externo. O vento vai batendo em montes e vai caindo, caindo e formando as planícies. E também esses sedimentos são trazidos também pelas águas de rios ou mares, que vão juntando aqui, ó, e formando aqueles bancos de terra, né? E aí são as planícies, são esses terrenos mais deitados, igual vocês estão vendo aqui, ó, tá? É muito comum a gente ver isso. Os planaltos são terrenos mais altos que as planícies. Olha aqui, ó, isso aqui é um planalto, tá vendo? Ele é retinho e aqui é uma planície. Então, o planalto está mais alto que a planície e ainda ele é bem mais retinho aqui, por isso que chamamos planos, né? Bom, as montanhas são porções mais elevadas na superfície terrestre com altitudes eminentes, ou seja, muito altas, né? Para um conjunto de montanhas, damos o nome de cadeias ou cordilheiras. As chapadas são formações rochosas acima do nível de 600 metros, né? Que possui uma porção plana na parte superior. Olha aqui, ó, o exemplo de chapada. Aqui na nossa região centro-oeste, nós temos chapadas também, e muito importantes, né? As escarpas são as encostas íngremes. Olha aqui, tá vendo? Olha, você vai descendo aqui e de repente, pá, caiu aqui. Então, chamamos isso de escarpas. E as depressões, que são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa, ou seja, é um espaço que fica entre montanhas, entre morros, então chamamos de depressão. Aí, pessoal, a predominância dos nossos relevos aqui na nossa região são os planaltos e planícies, certo? A região centro-oeste é rica em planaltos e planícies, que são as formas de relevo. Nós não temos aqui montanhas, depressões, escarpas, chapadas. Temos sim chapadas, né? Que são muito presentes ali indo para o lado de Mato Grosso, ok? Então vamos observar agora sobre a vegetação. Vegetação você deve trazer à memória que vegetal são as plantas. Então, o que é vegetação? O conjunto de plantas de um terreno, país ou região, que pode também ser chamado de flora, conjunto de plantas, ok? E veja, quais são os aspectos da vegetação da nossa região? A vegetação predominante, quando a gente fala predominante, é porque é aquela que mais tem.
Significa que existem as outras? Sim, mas em poucas quantidades. Então, a que predomina, a que mais tem, é o que nós vamos considerar aqui. No caso da nossa região centro-oeste, predomina o cerrado. Olha aqui, essas imagens que vocês estão vendo aqui é do nosso cerrado goiano, ok? E veja, o cerrado ele tem características próprias. Por exemplo, as árvores do cerrado, quase todas, elas não são árvores de grande porte, ou seja, não são árvores muito altas, né? São árvores de pequenos portes, de troncos retorcidos, né? Galhos e troncos retorcidos, cascas bem grossas e muito capim, né? Muito capim. E que dependendo do tempo, ele fica igual aqui, ó, ressecado, ou em outras épocas ele vai ficar bem verdinho, né? Aqui nós temos uma figura bem característica do nosso cerrado, ou melhor, duas. Temos aqui as queimadas, que agora nessa época do ano é bem comum acontecer, e temos aqui uma vegetação bem ressecada e já surgindo aqui o ipê, que é um dos símbolos do nosso cerrado. Essa árvore, pessoal, ela é uma árvore típica do cerrado e que ela só vai aparecer florida agora nessa época que começa a seca, daqui para setembro, né? Nós temos aí a floração dos ipês, que é um dos grandes símbolos do nosso cerrado goiano. Então, pessoal, aí está sobre a vegetação da região centro-oeste. Característica principal: árvores de pequenos portes, baixas, com cascas grossas, caules e galhos retorcidos e muito capim. Vamos falar agora então sobre a hidrografia. Hidro vem de água, grafia, estudo. Então, a hidrografia é a parte da geografia que estuda os conjuntos de água de uma região. Então, vamos ver. A região centro-oeste é uma região muito rica em água. Ela é banhada por diferentes bacias. E o que é uma bacia? Chamamos de bacia hidrográfica, formada por um rio principal e seus afluentes. Normalmente é uma bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica recebe o nome de seu rio principal. A região centro-oeste vai ser banhada por três principais bacias. A bacia amazônica, cujo rio principal é o rio Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, pegaram aqui dois rios, né? E formou-se a bacia Tocantins e Araguaia. Claro, formada então pelo rio Tocantins e pelo rio Araguaia. No caso nosso aqui, o principal é o Araguaia. O Tocantins, porque vem lá da região do Tocantins, do estado do Tocantins, né? E a bacia de Platina, certo? Então, o estado de Goiás, a região centro-oeste, aliás, é banhada por três bacias hidrográficas. Lembrando que bacia hidrográfica é formada por um rio principal e seus afluentes e que o nome da bacia vai receber o nome do rio principal. Por exemplo, bacia amazônica, que banha também a região centro-oeste, é o rio principal, o rio Amazonas. Bacia Tocantins e Araguaia, rios principais, rio Tocantins e rio Araguaia. E bacia do Platina, cujo rio principal é o rio Platina. Então, eu espero que você tenha entendido direitinho sobre os 4 aspectos naturais que comandam a natureza na nossa região e que fazem muita diferença e é de grande importância no momento da produção de grãos, né? Na produção agropecuária, porque os animais dependem do clima também, dependem da hidrografia, porque precisam da água, precisam do capim para se alimentarem. Então, vegetação, hidrografia, relevo e clima são os aspectos naturais que muito influenciam nas atividades econômicas do nosso estado, da nossa região, do nosso Brasil. Espero que você tenha entendido e que possa estar estudando sempre mais sobre estes assuntos.
ok?